Vamos então continuar o nosso estudo. Nós vamos começar o capítulo 4, Espíritos Sofredores. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros, são logo depois da morte entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade. E o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os cerca e, logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas, da lembrança de suas faltas passadas e que, sem cessar, colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados. Procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam a sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus e, quando enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo o que se aproxima da sua vítima o fatal contágio. Passam a contaminar todos que estão em volta depois que têm a segurança de que a vítima é posse deles, né? Eles passam a ter domínio, por isso que se usava antigamente a palavra possessão, hoje não se usa mais, né? Hoje nós trabalhamos com subjugação. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz. Não sofre, senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Todavia, os séculos se escoam. O mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita. A sua consciência muda até então. Falo sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as Escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo, um grande vazio se faz nele, ao redor dele. O momento é chegado, deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. Vê como numa miragem as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar. Avança. É precipitado no abismo medonho da vida. Rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. O esquecimento, né? Ele vive, age e é ainda culpado. Sente nele não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre o seu catre ou sobre o seu leito, que importa, o homem culpado sente sob sua aparente imobilidade se agitar e viver um mundo de sensações esquecidas. Sob suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos, sua alma, que vai deixar o seu corpo, se agita impaciente, ao passo que as suas mãos, crispadas, tentam se agarrar às mortalhas.
Gostaria de falar, gostaria de gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Não pode. A morte se fixa sobre os seus lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Entretanto, ouve tudo, flutua ao redor do seu corpo que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez, e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra, e errará, até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça para mostrar-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força de gemidos e de expiações. Assinado Jorge. Aqui tem uma nota do Kardec. Jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, pois, necessário ter recursos de fantasmagoria das chamas e das torturas físicas, ou seja, o Kardec perguntando, é preciso, né, as chamas, é preciso as torturas físicas, como se coloca nas crenças acerca do inferno? É claro que não existe um quadro mais assustador do que o quadro da verdade, que é as pessoas encararem, né, a sua realidade, o seu mal, assim que desencarnam, e encararem de novo as penas, as duras penas de receber de volta em si tudo aquilo que fez para os outros quando reencarna. Agora nós vamos ver o espírito novel. Ou novel, não sei exatamente como pronuncia o nome. Ele abre parênteses aqui. O espírito se dirige ao médium que conhece quando vivo. Fecha parênteses. Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consciência de meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras da minha alma, que se sentiu nua, depois presa de uma vergonha acabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e, todavia, conhecidos que me cercavam. Vou repetir. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e, todavia, conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atado. Eu via os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Arrastado
como por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor escarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos, dos quais vi as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Enfim, tu me chamastes, e pela primeira vez, um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me, eu pedi. Deus me ouviu. Revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Assinado Novel. Então nós vemos aqui que ele dá esses esclarecimentos ao médium que era conhecido dele enquanto ele estava vivo. E ele coloca a ligação dele aqui buscando o corpo, buscando os lugares conhecidos. Quer dizer, ele está aqui na Terra, ele está aqui entre os encarnados. Então ele consegue ver aqueles encarnados numa colocação melhor, numa aura melhor, numa vibração melhor. Consegue ver os encarnados iguais a ele e consegue inclusive ver, né, com mais facilidade os encarnados piores, né, piores do que ele. Mas ele buscando um socorro, buscando uma ajuda, quando esse amigo o invoca, esse amigo ora por ele, que isso é uma invocação, pensa nele, faz uma oração por ele, isso é uma invocação, ele passa, ele vai até onde o amigo está e aí ele pode ouvir, né, os conselhos que esse amigo recebe dos seus mentores, da sua família espiritual, os estudos que esse amigo faz no grupo espírita, e aí ele pode se esclarecer. Isso acontece com todos nós quando fazemos o evangelho no lar. Normalmente o plano espiritual traz para o evangelho no lar os nossos familiares desencarnados, aqueles que estão melhores do que nós, que vêm para nos ajudar, para nos dar suporte, nos dar força, e aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão precisando de energia, porque eles vêm e eles assistem os esclarecimentos do Evangelho no lar. Eles ouvem a leitura, eles ouvem os comentários, eles ouvem as orações, e isso já os ajuda a começarem a se modificar, a começarem a se transformar. Por isso é tão importante a gente fazer orações pelos nossos entes queridos desencarnados e fazer orações por aqueles desencarnados que não são tão queridos, ou às vezes até que a gente não gosta, não gostou deles enquanto eles estavam encarnados, porque é uma forma de nós ajudá-los, de nós podermos ajudá-los, e é uma forma também de nós podermos irmos nos arrependendo dos maus pensamentos que tivemos em relação a eles, e principalmente buscando o perdão dessas entidades, dessas pessoas, pelos sentimentos negativos que tínhamos ou que temos ainda para com eles. Vamos ver agora Auguste Michel. Le Havre, março 1863. Era um moço rico, boêmio,
gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo do seu caráter. Sem maldade, mas antes bom que mal, era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado, na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda da viatura em seu passeio, evocado alguns dias depois de sua morte, por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. Vamos lá. Perdão. (8 de março de 1863). Estou apenas desligado de meu corpo, também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Adeus. Então a gente vê ele sentindo as perturbações que são normais logo após o desencarne. 18 de março, quer dizer, 10 dias depois. Aqui a gente viu que 8 de março foram alguns dias depois da morte, e agora 10 dias depois, 18 de março. Já vim a vós, mas não pude vos falar, senão dificilmente. Ainda neste momento, posso com dificuldade me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Por que esta dor horrível, essa terrível angústia existe sempre? Pedi para que Deus me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. Não posso, senão dificilmente, ver onde posso estar. Meu corpo está lá. E porque lá estou sempre? Venho orar sobre ele, para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero. Deus quererá perdoar-me. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso vos falar. Orai por mim. 6 de abril. Aí que já passou um bom tempo. Sou eu quem vem junto a vós, pedir-vos para orar por mim. Seria preciso vir sobre o lugar onde jaz o meu corpo, pedir ao Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos? Eu sofro. Ide nesse lugar. Quer dizer, ele está pedindo, que o amigo lá, que foi amigo dele, que é médium, que vá lá no cemitério orar na campa que ele está. É isso que ele está pedindo o tempo todo, para ajudar ele a se desligar do corpo. Ele acha que assim ele vai conseguir se desligar, e como ele pensa desse jeito, é a força do pensamento dele que cria essa ligação. Então é a força do pensamento dele que também vai criar o desligamento. Por isso que é importante que esse amigo vá. Vou repetir. Eu sofro, ide nesse lugar. É preciso e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe.
Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que fui eu. Quer dizer, ele volta o tempo todo aonde está o corpo dele, ele volta ao cemitério. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir orar sobre a sua tumba, negligenciara de fazê-lo, quer dizer, o médium não fez. Todavia, para lá foi mais tarde, e ali recebeu a comunicação adiante. Então nós vamos ver que ele protelou, ele demorou, né? Nós estamos aqui 6 de abril, um mês depois, né? 11 de maio. Aí ele vai orar lá na tumba, né, do amigo. 11 de maio. Eu vos esperava. Esperava o momento em que viríeis ao lugar onde o meu espírito parece preso ao seu envoltório, implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Podeis fazer-me o bem com as vossas preces. Não afrouxeis, isso vos suplico. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que ela deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. A minha fortuna não serviu, senão para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e a minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito, que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que Ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. Aí aqui, né, quase um mês depois. 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por me permitir. Vi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tem. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. Aí nós vemos aqui uma nota do Kardec. A insistência do espírito para que se fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem a sua razão de ser, considerando-se o quanto eram tenazes os laços que o retinham ao corpo, e quanto a separação era longa e difícil, em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, em se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos falecidos, dos corpos dos falecidos, não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito? A eficácia da prece, neste caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. Então, nós vemos o Kardec colocando aqui que esses costumes de se orar na presença, né, do morto, é uma forma de ajudar que esse desligamento do corpo se faça mais rápido, que esse espírito possa se desprender com um pouco mais de facilidade do corpo. Mas a gente vê aqui no caso desse irmão, esse Augusto Michel, que é uma coisa que ele tinha com ele. Então, enquanto o amigo não fosse orar lá na tumba, ele achava que ele não ia conseguir se desligar. Por ele ter esses pensamentos, ele só se desligou depois da oração.
Perdão. Como eu falei para vocês, estou saindo de um resfriado muito forte. O mel aqui ajuda a melhorar um pouco a tosse. Vamos ver aqui Lamentações. Lamentações de um Boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862. 30 de julho. No presente, sou menos infeliz, porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre. Mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quero ver prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu o espero, verá o meu arrependimento sincero e consentirá em me conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, isso vos suplico. Então nós estamos vendo todos esses irmãos, né, que desperdiçaram a encarnação, implorando por oração. Ele continua: homens, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje o espio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos nos quais me dilacero. Caminhai no caminho largo do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Isso é muito importante que nós entendamos. Tudo que nós temos aqui na Terra é emprestado. Esse corpo é emprestado. A casa que nós moramos é emprestada. Os filhos são filhos de Deus, são irmãos nossos, que nós temos por empréstimo como filhos. Todas as nossos relacionamentos. Só é nosso aquilo que nós podemos levar conosco quando nós desencarnamos. Então, o que eu não levo comigo quando eu desencarnar não é meu. Então, nada é meu. As únicas coisas que eu vou levar comigo quando eu desencarnar é exatamente o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu me modifiquei, o que eu cresci e as boas lembranças. Isso é meu, porque isso eu vou levar comigo. O resto nada é meu. Tudo é empréstimo. Nós somos usufrutuários da criação e das bênçãos de Deus aqui na Terra. E nós temos que viver e respeitar o corpo, respeitar a vida, respeitar as pessoas que estão à nossa volta como elas são. Situações passageiras, empréstimos, que eu estou usufruindo aqui na Terra para crescer, para melhorar, para me transformar numa pessoa melhor. Ele continua: aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, se assemelha ao animal que frequentemente maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Deve se habituar a não viver senão em vista da eternidade que o espera e, por conseguinte, se desligar dos gozos materiais. Seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. É o alimento ser a gente comer estritamente o necessário e o que for vital, o que for vivo, o que for bom para alimentar o corpo. A gente tem que comer para viver, para manter o corpo vivo, e não o contrário, não viver para comer. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades
da sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem estar regidos pela mais forte razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. Quer dizer, sem o que, né? O ser humano, a pessoa vai se materializar cada vez mais, em vez de se depurar, em vez de se sublimar, de se elevar. As paixões humanas são um laço apertado que enterra as carnes. Portanto, não o reapertei mais. Vivei, mas não sede boêmios. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar. Deixar, quer dizer, vos tira, né? Expoliar é tirar tudo aquilo que tem. Antes de a paixão nos deixar de nos dominar, ela tira tudo que nós temos. Por isso que ele coloca aqui. As paixões terrestres vos expoliam antes de vos deixar, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobri-vos com boas obras. Elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, né, as boas obras, manto brilhante, elas esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retiram. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec com as instruções do guia do médium que recebeu essa comunicação. Instruções do guia do médium. Esse espírito está num bom caminho, uma vez que, ao arrependimento, junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação, sem ser feliz, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação que se cumprirá numa outra existência de provas. Ele vai poder reparar na sua próxima reencarnação. Mas antes de ele lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade que a de inventar sem cessar novos gozos? A influência da matéria segue-os além do túmulo, e a morte não põe um termo aos seus apetites que a sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, a sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem que não tem diante dele, senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal dissabor, do qual não prevêem o fim e ao qual preferem o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar para Deus. Até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a pedir perdão, a pedir a ajuda de Deus, para que possam ser socorridos, para que possam começar um trabalho
num processo de reparação na próxima encarnação. A gente vê isso muito claro no livro Nosso Lar, quando André Luiz fica ali naquela situação tão difícil durante 8 anos. E no momento que ele se arrepende de verdade, no momento que ele pede verdadeiramente, numa prece profunda e verdadeira do coração, pede ajuda a Deus, aí sim, ele vê o Clarencio, ele vê os irmãos que estão ali para auxiliá-lo, que sempre tentaram auxiliá-lo, mas ele fugia. Mas aí ele não foge. Por quê? Porque aí ele, pelo arrependimento, pelo pedido verdadeiro que ele fez de ajuda, ele realmente quer se modificar. Então ele se entrega aos trabalhadores do Mestre. E aí ele é levado para o Nosso Lar e lá ele começa um tratamento. Aqui nós vemos mais um espírito sofredor, né, que é a Lisbeth. Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. O espírito sofredor se inscreveu sob o nome de Lisbeth. Primeiro, quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Resposta: seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso para com o pobre, encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. Segundo, se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve vos aliviar? Resposta: não. O arrependimento é estéril quando não é a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram ao sofrimento. Disso tenho necessidade. E aqui nós vemos uma nota do Kardec. Isso é uma grande verdade. O sofrimento, por vezes, arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso por ter feito o mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. E aqui vale a gente colocar que o remorso e a culpa não levam a nada. É o arrependimento sincero, né? O arrependimento verdadeiro, porque o que é o arrependimento verdadeiro? É quando se, acompanhado do arrependimento, se quer ressarcir, se quer corrigir o erro que cometeu. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à libertação imediata do espírito. Para isso, ele dispõe, eis tudo, mas ser-lhe-á necessário provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Então, só vai se ter, digamos assim, sanado o mal que fez no momento que o arrependimento verdadeiro levar ao ressarcimento, levar a pagar pelo mal que fez, a ressarcir aquela pessoa que se prejudicou ou as pessoas que foram prejudicadas pelos nossos atos, pelas nossas palavras ou pelos nossos sentimentos. Mediando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão
nas palavras, mesmo dos espíritos mais inferiores, graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos, mais ou menos pitorescos. O homem sério e que reflete, aí encontrará uma fonte abundante de estudos. Quem quer aprender, se instrui, aprende com tudo, com todas as lições. Aquele que está no Vai da Valsa vai ler esse livro, vai escutar essas colocações e vai achar pitoresco, vai achar interessante. Mas aquele que verdadeiramente quer se modificar e quer aprender, vai ver nessas lições as possibilidades que o esperam depois do desencarne e vai aproveitar o encarne, vai aproveitar o agora para a sua transformação, para que a sua passagem para a verdadeira vida seja mais tranquila, mais proveitosa, como nós vimos no começo aqui dos relatos dos espíritos felizes, todos colocando que é uma coisa maravilhosa, todos colocando os hinos que escutaram, os lugares lindos que viram, as luzes que enxergaram, coisas maravilhosas. Por quê? Porque eram espíritos transformados, espíritos que puderam partir e ir para regiões felizes. A gente viu os medianos já com bastante perturbação e com dificuldade. E agora nós estamos vendo os espíritos sofredores. Por que que são sofredores? Pelo mal que fizeram, pelos erros que cometeram. Item 3, terceiro. Farei o que desejardes. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. Abre parênteses. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder a esta pergunta e a alguma das seguintes. Fecha parênteses. Resposta. Nasci numa condição elevada. Tinha tudo o que os homens consideram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui coquete. Indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei com meu poder aqueles que não se prosternavam bastante diante de mim. Os que não se vergavam, né? Os que não faziam reverência, né? Ao título de nobreza, à riqueza e à beleza dela. E esmaguei ainda aqueles que se achavam sob os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Quarto, em que época vivestes? Resposta, há 150 anos na Prússia. Quinto, depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Resposta, não. A matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência que ele exerce, apesar da separação do corpo e do espírito. O orgulho, vê tu, vos enlaça em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe entrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças sempre renascentes. Vamos lembrar que a hidra, né, é um ser mitológico que quando você corta uma cabeça, nasce duas no lugar. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças, sempre renascentes, que sabe modular seus assobios envenenados, de tal sorte que são tomados por música celeste. O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas preces do coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da geena eterna. Sim,
eterna. Geena era o lugar que mantinha um fogo aceso fora das muralhas da cidade. Então jogava-se todos os lixos na Geena e se mantinha aquele fogo sempre aceso, para não ter ratos, para não ter bichos peçonhentos. O fogo estava sempre aceso e ia se jogando o lixo e se mantendo o fogo para que esse lixo não criasse doenças, né? Não criasse animais peçonhentos. Aqui uma nota do Kardec. O espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente quando vivo, nem pouco depois da sua morte, não raciocinava assim. Ele compreende o mal e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. Então, Kardec faz uma nota aqui, embora ela diga que ela não mudou nada e que ela está há 150 anos ali naquele padecimento, a gente vê pela colocação, pela análise que ela faz do orgulho, que ela aprendeu sim. Ela viu o quanto o orgulho é danoso. Sexto, Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas, apenas externas. Esperai em sua misericórdia. Resposta. Ela pode ter um fim. Diz, mas onde? Eu o procuro há muito tempo e não vejo, senão sofrimento sempre, sempre, sempre. Sétimo. Como viestes aqui hoje? Resposta. Um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. Pergunta. Desde quando vedes esse espírito? Resposta. Não faz muito tempo. Pergunta. E desde quando vos dais conta das faltas que cometestes? Resposta. Depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que o vi. Interessante, né? Perdão. A gente vê aqui que ela não tinha se percebido disso. Quando ele pergunta, quando você passou a ver esse espírito que levou ela ali, né, na sociedade espírita, para que ela se manifestasse? Ela falou, depois do arrependimento. Depois que ela teve o arrependimento, é que ela passou a ver esse espírito. Então, ela passou a ver esse espírito por causa do arrependimento. E aí ele passou a ajudá-la. Oitava. Não compreendeis agora a relação que existe entre o vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o vosso espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como objetivo o seu perdão e a sua misericórdia infinita. Resposta. Oh, como gostaria! Creio poder vô-lo prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai-o do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. Resposta. Eu não posso, tenho medo. Então a gente vê aqui a colocação dela de que ela tem medo de pedir ajuda a Deus, ela tem medo de pedir socorro a Deus. Nono, peçamos juntos, ele nos ouvirá. Abre parênteses, depois da prece, fecha parênteses. Eles fizeram uma prece juntos, né? Estais ainda aí? Resposta, sim, obrigada, não me esqueças. 10º, vinde aqui vos inscrever todos os dias. Resposta, sim, sim, retornarei sempre. E aqui nós vemos uma posição, não é uma colocação do guia do médium. Não esqueçais jamais os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, e sobretudo nas causas desse sofrimento, que elas vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai os vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável,
onde cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e de felicidades eternas. Ide a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé. Lançai-lhes as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor. Elas renascem sem cessar, quanto mais as derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, né? Os lixos, as sujeiras. Segui-vos para evitá-los. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Merecei o seu amor. Assinado São Paulino. Então, nós vemos aqui a assinatura do Espírito, né, do Espírito que é guia do médium, nos colocando aqui de que nós possamos ajudar o máximo que nós pudermos e possamos aprender com os erros que nós cometemos e aprender com os erros que outras pessoas cometem para que nós não os repitamos, né? E que nós possamos nos melhorarmos e através do nosso exemplo, da nossa melhora, da nossa, digamos assim, da nossa iluminação através da nossa melhora, a gente não só ilumine o nosso caminho, mas a gente ajude a iluminar também daqueles que estão caminhando conosco. Não com a palavra, mas com o exemplo. Nós ensinamos com o exemplo, porque nós aprendemos daqueles que estão à nossa volta através do exemplo. E assim nós paramos aqui o nosso estudo, continuaremos com os espíritos sofredores na próxima semana. Até lá.